Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo federal enviou ao Congresso uma nova proposta de renegociação de dívidas com a União. Os descontos podem chegar a 90% dos juros e até 50% nas multas. A expectativa é de que haja uma arrecadação de cerca de 13 bilhões neste ano. Podem se inscrever devedores de dívidas não pagas até abril de 2017. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai discutir a nova proposta com o vice-líder do governo, Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, e o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, autor de uma emenda que veda que parlamentares e membros do Executivo se beneficiem do programa. Deputados, quando a gente fala em refis e refinanciamento de dívida, sempre vem uma questão de, mais uma vez, quem não pagou pode se beneficiar. No Brasil, acaba tendo vantagem quem não paga a dívida ou o momento é diferente, deputado Leonardo Quintão? Essa cultura que passa, Tânia, é a Receita Federal, que é uma cultura erradíssima. Quem reconhece que deve é o bom empresário, que paga os seus impostos, ele deixa de pagar por causa da crise econômica, para manter a empresa aberta, mas reconhece na sua escrituração que ele deve e quer pagar também. Então, esta falácia que a Receita passa para todo o povo brasileiro que está beneficiando empresário que não paga imposto é uma grande mentira. Quem não paga imposto é aquele empresário que trabalha com laranja, né, com outras pessoas, que trabalha com mercadoria roubada, que não registra a carteira dos seus trabalhadores. E hoje nós estamos vivendo a maior crise econômica desde a crise de 1929. Para tanto, a nossa geração nunca passou uma recessão como nós estamos passando agora. E nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados e mais 20 milhões que deixaram de sonhar de ter um emprego, que hoje vivem dos programas sociais do governo. E graças a Deus que nós temos esses programas sociais. Deputado Jorge Sola, como é que o senhor vê a questão de fazer um refinanciamento de dívidas nesse momento? Então, eu concordo com o deputado Leonardo em relação à dimensão da crise econômica, isso é incontestável, né? Pra você ter uma ideia, em 2002, a dívida privada no Brasil era de 200 bilhões de dólares. Hoje é 1,8 trilhões. Com dados de 2014, que já está pior. Já está pior a situação. Ou seja, a dívida privada, a gente fica falando da dívida pública, o problema nosso maior não é a dívida pública. A dívida pública é lastreada, inclusive, hoje com uma reserva que permitiria sanear a situação. A dívida privada compromete o fluxo de caixa das empresas, compromete os investimentos, compromete o emprego. O problema é que a solução, se a gente ficar achando que vai solucionar isso com o refis, você sabe, eu fiz um levantamento, a média, eu estava falando com o deputado Leonardo, é um refis a cada 3 anos. Então, um bom empresário, digamos assim, um empresário que cumpre suas obrigações, que trabalha corretamente, ele perde competitividade, porque muitas empresas trabalham apostando no não pagamento do ônus dos impostos e contribuições sociais. E mais, eu diria até você, que já existe um mercado no Brasil de escritórios até de advocacia, contabilidade, para trabalhar para empresas com vistas a utilizar todas as possibilidades que estão disponíveis para que ele não venha a pagar impostos. Isso é muito prejudicial. Prejudicial, obviamente, a toda a população, que a arrecadação pública cai, e prejudicial, inclusive, para a competitividade no mercado privado. Porque em vez dele utilizar investimentos, captação de recursos para fazer seu capital de giro, para fazer investimento necessário, ele utiliza o recurso que viria para investir na saúde, na educação, na assistência social. Então, assim, primeira coisa importante, o refis, ele não pode ser a solução. Onde é que está o... Me permita avançar um pouquinho mais no tempo, onde é que está o X da questão? Taxa de juros.
Se você pegar, nós temos hoje uma situação que não se sustenta. Como é que você pode ter inflação nos últimos 12 meses, 3,39%, em queda? Agora, em junho, tem quem aposte que vai zerar a inflação. E a taxa Selic, 10,25%. Então, você tem, no passado, 7% de juros real. Qual é a empresa no Brasil que consegue ter mais do que 5%, 6% de retorno? Como é que ela paga? Então, se não tem como financiar o capital privado com a taxa de juros altíssima, ela vai se financiar onde? Não pagando os impostos e contribuições sociais. E o prejuízo é para toda a população. Né? Deputado Leonardo Quintão, no ano passado, o governo já tinha enviado uma proposta de refinanciamento das dívidas. Aqui no Congresso, a comissão mista fez uma série de mudanças que o governo achou inaceitável e agora se negociou novamente, chegou a essa MP. O senhor acha que agora é aceitável tanto para o governo quanto para o Congresso, já que o senhor está aí no meio do caminho como vice-líder do governo e como membro do parlamento? Olha, é importante, porque o parlamento, as pessoas chegam aqui, o setor produtivo chega aqui. Quando o setor produtivo vai debater com a Receita, eles não são nem atendidos. Então a Receita trabalha com o computador, vendo números, se eu fizer isso, vou arrecadar isso aqui. Só que eles esqueceram que nós estamos vivendo a maior crise econômica dos últimos 70 anos. Então, a mensagem que foi mandada da MP antiga, ela teve uma adesão muito pouca, porque exigia uma entrada de 20% do total da dívida. E o que acontece? O bom pagador que nós estamos defendendo nessa MP, que é o empresário que reconhece que deve e que não conseguiu pagar devido às circunstâncias econômicas do país. São essas pessoas que nós estamos defendendo aqui. O mau empresário, Jorge Soros, como nós dizemos aqui, ele nem escriturar a dívida, ele escritura. Ele mexe com coisas ilegais na nossa economia que inviabiliza a produção de quem está produzindo, pagando os impostos e, por momento de dificuldade, atrasou os seus pagamentos. Aí o que acontece? Vem a Receita Federal, multa esse bom empresário em 100%, 300% e cobra juros em cima da multa. Então o que acontece? Né? Uma dívida de 1.000, ela se torna 5.000, se torna impagável, é uma bola de neve. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui defendendo o bom produtor, o bom empresário e mostrando a ele, né? Você vai aderir a um refis, esse refis é um refis especial devido à crise, você vai começar a pagar, você vai ter um prazo de 150 meses até 180 meses para quitar a sua dívida. Agora, se você deixar de pagar o refis, você perde a condição especial que o governo está te dando e você volta a pagar aquela dívida antiga. Então, isso garante, né, o que nós estamos debatendo aqui, que eu defendo também, espero que esse seja, nessa história recente, o último refis. Porque realmente a nossa intenção é melhorar o ambiente de negócio no país com esse refis. Agora, a Receita, ela olha números. Nós aqui no parlamento, nós olhamos pessoas. Se nós não mantivermos as empresas abertas, terá mais demissões, hoje são 14 milhões de brasileiros. Se nós fizermos isso aí, a nossa expectativa é de garantir as empresas abertas e começar a reduzir, né, o desemprego no país, que está estratosférico, está muito alto. E volto a dizer, 20 milhões de brasileiros já desistiram de procurar emprego e hoje vive nos programas sociais do governo. E graças a Deus nós temos esses programas sociais. Deputado Jorge Soros, o senhor acha que essa MP ela é mais aceitável do ponto de vista fiscal e também do ponto de vista da sociedade, das empresas? Não, veja só, eu concordo com o deputado Leonardo que, em função da crise econômica, nós precisamos chegar a um denominador e aprovar uma proposta que permita esse fôlego. Mas nós não podemos esquecer que, por melhor intenção que seja dos parlamentares aqui da Câmara, do Senado e dos empresários que se interessem em viabilizar o pagamento, eles não vão conseguir honrar com o juro real de 7% ou mais. É inviável, Leonardo. Sim. Não tem como. Não é só, a gente não vive de intenção. Vou para frente. Né? A intenção sua, é que nossa... tem um desconto de quase 90% no Não, mas o problema é o seguinte, ó. Primeira questão.
O juro da produção A arrecadação, futura. a arrecadação estimada para 2017 era de 8 bi. Se for aprovada essa proposta, ela vai subir para 13,3 bi. Mas vai reduzir nos 3 anos seguintes, perdendo 8,77 bi. E essa é a parte do governo, certo? Agora vamos ver a parte dos empresários. Eu concordo com ele, nós temos que nos preocupar com o futuro dessas empresas, porque nós estamos vivendo um cenário de desemprego. Não adianta eu chegar e dizer assim, ó, você vai negociar aqui, se você não pagar, você vai perder esse benefício, e o governo não dá o cenário econômico que permita ele pagar. Como é que uma empresa pode se manter saudável captando recursos no mercado financeiro a um juro real que é maior do que 7%, porque 7% é calculando com os 12 meses passados. Está pegando 2,5%, 3% ao Pensou, mês. como é que ele vai pagar? Isso é mais do que absurdo, isso é agiotagem. Claro, se a taxa de retorno máxima é de 6%. O metrô de Salvador, o consórcio do metrô de Salvador, trabalha com uma taxa de retorno de 6%. Como é que pode, se ele, a estimativa de retorno, não é que vai ser, não. Como é que ele pode captar um juros que é maior no mercado? E com isso eu vou dizer, não, você vai conseguir pagar os impostos, os salários, entendeu? Então, a gente não vive de intenções, a gente tem que viver da situação real, da economia real. O governo quer fazer um refis? Ótimo, vamos sentar, vamos discutir as bases, como vai ser. Mas, paralelo a isso, nós temos que ter uma queda dos juros real. Mas a expectativa é inviável. é de uma diminuição no ritmo, inclusive, de queda dos juros. Mas nós estamos falando hoje de 7%. Não é? Então, hoje, a expectativa é de diminuição, porque tem caído, mas a expectativa é diminuir o ritmo. Né, mas o problema é o seguinte, ó, tem os juros... Tem que acelerar a queda A taxa Selic tem caído menos do que a queda da inflação. Então, o juro real está subindo. Não adianta dizer, a taxa de juros caiu, a taxa de juros oficial. Para o governo. Como esses dois aspectos, você lembrou bem, como a taxa de juros você tem que relacionar com a inflação, como a inflação caiu muito mais, a taxa de juros real não caiu, a taxa de juros real subiu. E do outro lado, uma coisa é a taxa Selic, outra coisa é a taxa disponível para a população. Para a população. O que você paga se você não pagar seu cartão de crédito, o que você paga se tomar um empréstimo, o que a empresa paga quando capta os juros, entendeu? Então, é uma situação insustentável. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer esse refis. Quero corroborar. São dois aspectos importantes. Primeiro, nós temos que acabar a cultura do refis. Sim. Porque, olha, eu fui outro dia, Leonardo, numa reunião, num evento, e depois, quando acabou conversando, um empresário amigo nosso, pequeno, médio empresário, ele abriu o jogo. Ele já tem um esquema onde ele não paga os impostos de contribuições sociais e faz uma reserva técnica. O dinheiro que ele pagaria, ele aplica. E aí ele me disse, a cada 5 anos eu tiro o 5º ano lá atrás, se eu não for cobrado. Se eu for cobrado, eu termino pagando com vantagem. Eu financio minha empresa, não tomo empréstimo em banco, financio minha empresa com o dinheiro que iria para pagar os impostos. Então, essa cultura está impregnada na sociedade. A gente não pode permitir isso. Esse é um ponto fundamental. Não é possível continuar uma cultura da sonegação nesse país. Eu fui da CPI do CARF. O tempo médio do débito tributário no âmbito administrativo é 13 anos. 13. No CARF tem 630 bilhões esperando julgamento. E na delegacia da Receita tem mais de meio trilhão esperando julgamento. Ou seja, nós estamos falando de 1,130 bilhões de reais de sonegação. E essas sonegações, Jorge, deixa eu corroborar, são grandes contribuintes. É. Eu volto a dizer, o que nós estamos defendendo o pequeno não consegue fazer isso, não. Não, o CARF aqui, esse escândalo, são grandes contribuintes que são financiados pelo BNDES. Os bancos. E não geram empregos no país. Você sabe que os maiores devedores? A RBS da Globo, é o Santander, o Bradesco, o Itaú. A lista vale. O que nós temos que debater aqui é o seguinte, eu acho que nós estamos defendendo aqui o bom empresário, porque ele reconheceu a dívida, ele reconhece que deve e quer pagar. Né? A cultura do refis nós temos que acabar. Agora,
O governo tem que acabar, Jorge, é de financiar grandes empresas que não geram emprego no país. Deputado, a gente volta depois do intervalo para falar disso. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo o programa de refinanciamento de dívidas com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais. Deputado Jorge Sola, eu referi no começo do programa uma emenda que o senhor vai apresentar para essa MP do governo, vedando que parlamentares e integrantes do Poder Executivo possam participar desse programa de refinanciamento. Qual a sua ideia? Exatamente. Nós tivemos uma experiência recente que foi a repatriação. Na repatriação, nós tivemos uma vedação para não beneficiar os que estavam legislando para que não legislassem em causa própria, né? Na verdade, tanto o legislativo quanto o executivo. Da mesma forma, né? Tem um estudo que foi feito pela Fazenda Nacional, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, solicitado pelo Sindicato de Auditores, que identificou que o Parlamento brasileiro, deputados e senadores, pegando pessoa física e jurídica, que eles são sócios, tem um débito de 3 bilhões. Bilhões. Então, nós não podemos passar para a população a ideia que esse refis é para salvar o pescoço de parlamentares que estão endividados. Não podemos fazer isso, não é, Leonardo? Certamente. Nós sabemos a importância desse refis, sabemos a necessidade de fazer esse refinanciamento. O que nós temos que discutir são, como eu falei antes, primeiro, as bases em que ele vai se dar. Segundo, as condições que o governo vai propiciar para que o refis seja bem sucedido. Não é só dizer, vamos negociar. Criar condições, como eu falei, baixar a taxa de juros real para que o mercado permita a competitividade e permita que a taxa de retorno do investimento seja maior do que a taxa de juros. Do pequeno e do médio. Exatamente, Porque principalmente. O governo subsidia. Principalmente, Dá né? tudo. É. E outro aspecto, nós não podemos permitir que passe quem é um trem da alegria de deputados e senadores. Eu acho que nossos parlamentares na comissão da medida provisória, com certeza, eu tenho expectativa muito positiva que nossa emenda será acatada, acolhida, aprovada. Também, deputado Leonardo, o senhor acha que vedar a participação de parlamentares de membros do governo é uma medida que passa tranquilamente aqui no Congresso? Eu acho que é uma medida positiva, passa uma mensagem positiva para a população, é uma medida madura, como o deputado Jorge Sola já falou sobre a questão da repatriação. Foi aprovada, então, foi aprovado, problema. então a gente pode avançar. E o problema que eu gostaria de debater aqui, nós já estamos quase encerrando, realmente o governo, os governos passados e o atual governo têm que focar nos recursos subsidiados do governo, que é o BNDES, para financiar o pequeno produtor brasileiro, né? Estava aqui com o Jorge Sola, defendo a agricultura familiar, que gera milhões de empregos para o Brasil. Então, esse produtor ele tem que ser protegido, tem que estar no colchão social do governo. Nós temos que ampliar o crédito. E o pequeno empresário também, o microempreendedor, a microempresa e a média empresa, que são as grandes geradoras de emprego no país. O que aconteceu no passado? O exemplo nos mostra que está na hora de mudar. À época, foi dado subsídios para várias indústrias importantes do país, a automobilística, a indústria da linha branca que produz eletrodomésticos, televisões, que à época foi bom, mas chegou agora o momento de nós recuarmos, né? Nós não podemos continuar subsidiando setores da indústria brasileira na qual estão demitindo, mas estão aproveitando do colchão de subsídio do governo. Então, eu luto dentro do governo para que a gente possa agora cortar isso e passar para o grande empregador do Brasil, que são médias empresas e pequenas empresas, que estão nos bairros, né? Nós temos várias vocações que, quando vai ao banco, né, ele faz uma captação para capital de juros de 2,5%. Isso é agiotagem. Aí acaba caindo no cartão de crédito. Meu Deus, se for pagar juros de cartão de crédito hoje é 400%. Como que nós podemos aceitar, num país que estamos tendo quase inflação negativa, o cidadão comum, gente, o microempreendedor, o empreendedor individual, a microempresa, pagar a maior taxa de juros do planeta. Com isso, o governo tem que agir forte, porque a gente não pode aceitar mais isso. Por que só o Brasil aceita?
Eu lanço essa pergunta, por que o Brasil aceita isso? Isso mata quem quer gerar emprego. E volto a dizer, nós estamos defendendo no Refis o bom empresário. E eu quero falar aqui para você, Jorge, nem me fala o nome desse empresário, senão vou mandar a Polícia Federal atrás dele, que ele é um mau exemplo de empresário para o nosso país. E nós defendemos aqui quem deve e quer pagar. E aí eu concordo com você. Como é que você vê essa questão dos subsídios? Porque a gente teve uma dinamização da economia numa fase sem uma contrapartida de não demitir, né? Então, 3 aspectos importantes. Primeiro, concordar com o Leonardo, que, vamos chamar assim, esse mau empresário, infelizmente, ele está muito presente, nós temos que acabar essa cultura. Tem que acabar essa individual. cultura. Não pode... É prejudicial em todos os aspectos. É prejudicial no financiamento público e é prejudicial no mercado privado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão do subsídio, concordo também. Não dá para manter um subsídio que não está tendo retorno positivo. Para a sociedade, está demitindo. Tudo bem você dizer assim, ó, era uma proposta para reduzir o desemprego. Foi boa a época. Nós temos que Pronto, reconhecer teve Foi impacto boa a imediato. Teve. Concordo, teve impacto imediato. Só que o impacto já foi, agora é negativo. Então isso tem que deixar de ser positivo. E mais assim, olha, qual é a maior medida que o governo brasileiro pode fazer para aumentar o emprego hoje? Não é reforma trabalhista, não é reforma previdenciária, é reforma tributária. Nós temos uma base tributária em cima do consumo. Ela é muito prejudicial, tanto para quem compra, quanto para quem vende, quanto para quem produz. Quem mais paga imposto é quem menos tem proporcionalmente. Então, se a gente não fizer uma reforma tributária, infelizmente, a cultura da sonegação vai persistir, a injustiça tributária vai persistir e nós não vamos ter capacidade de aumentar a geração de emprego. A reforma trabalhista proposta, ela, no máximo, ela vai aumentar a margem de lucro do empregador. Ninguém contrata outro empregado porque está gastando menos com a carga tributária da contratação da mão de obra. Não existe isso. Você contrata mais empregado quando você tem expectativa de vender mais. Concorda? Concordo. Se você não tem expectativa de vender mais, de contratar mais, de produzir mais, não é diminuir o custo da mão de obra que vai aumentar a empregabilidade. Isso é ilusão, não existe. Da mesma forma, a reforma previdenciária, os estudos que estão aí, mostram que mesmo a proposta original mandada pelo governo para a Câmara e para o Senado, se ela vier a ser aprovada, só teria impacto na redução do custo governamental daqui a 7, 10 anos. Então, qual é a medida que nós podemos fazer para ajudar a reduzir a situação grave que nós temos na economia e aumentar o emprego? A medida mais efetiva é mexer na tributação para permitir que você possa ter uma tributação, primeiro, mais justa, segundo, menos onerosa no consumo e acompanhada com a redução dos juros. Aí você consegue reverter o ciclo. O ciclo hoje está girando ao inverso, aumentando o desemprego, reduzindo as vendas, reduzindo a produção, aumentando o desemprego. Se a gente não der um cavalo de pau na economia, o governo vai ter que mudar as bases com que está enfrentando essa situação. Tem uma ideia do governo aí de mandar uma reforma tributária para o Congresso, né? A reforma tributária, é até interessante, a reforma tributária, porque hoje com os sistemas, a sonegação, ela praticamente acabou no país, porque hoje a Receita é tão eficiente na sua fiscalização que ela praticamente está inviabilizando o mau empresário no Brasil. Aí ele vai passar para o ilegal, com o que está acontecendo. É interessante que eu tenho visto movimentos no país, empresários, que estão patrocinando o crime de roubo de carga, que eles patrocinam esse crime, compram essa mercadoria roubada para colocar no mercado para oferir o seu lucro. Isso é crime. Agora, a Receita estaduais e a Receita Federal, nós temos os melhores sistemas de cobrança no país. Isso inviabiliza a sonegação no país. Nós estamos discutindo aqui quem falou, realmente eu devo, não estou dando conta de pagar. A reforma trabalhista, como nós estamos debatendo aqui, o que eu defendo é facilitar a interação do empregador com o empregado. O que está acontecendo no Brasil hoje? A lei trabalhista está antiga, o trabalhador brasileiro,
infelizmente, está produzindo menos do que trabalhadores no mercado que a gente tem competição, por exemplo, no setor automobilístico do Brasil. A hora trabalhada do trabalhador brasileiro com a mesma tecnologia se produz no Brasil um carro e nos Estados Unidos se produz 5 carros com a mesma tecnologia. Então, o que eu vejo? Temos que motivar o trabalhador brasileiro a se tornar mais competitivo. Infelizmente, no Brasil, existe hoje uma indústria da mentira na justiça do trabalho. Nós temos hoje uma justiça do trabalho que custa para os brasileiros 15 bilhões de reais e gera de indenizações 8 bilhões de reais. E eu vejo isso aqui na Câmara, vejo isso no meu estado de Minas Gerais e boa parte dessas indenizações são fraudulentas, infelizmente. Porque o bom trabalhador, ele vai na Justiça do Trabalho uma vez na vida. Mas o que acontece? Infelizmente, escritórios de advocacia têm motivado, mostrando a legislação para este trabalhador, né, que infelizmente quer fraudar a Justiça do Trabalho, para que ele vá à Justiça do Trabalho, e são indenizações de 10 mil, 20 mil, de 1 milhão de reais. Isso não existe em país nenhum, Jorge. Então, o que a legislação está fazendo aqui, que eu apoiei, é melhorar essa legislação para que o bom trabalhador, quando ele for lesado pelo empregador, ele tenha o seu direito garantido, mas não fraude. Nós temos que combater fraude. Bom, esse debate entre os deputados vai continuar num outro programa, quando a gente discuta simplesmente reforma trabalhista. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Você vai ter que convidar a gente para discutir reforma trabalhista. Muito obrigada, deputado Leonardo Quintão. Muito obrigada, deputado Jorge Sola. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.